Bem? Ei. Obrigado sempre. Oba, tudo bom? Que beleza, posso ver todo mundo aqui, inclusive a minha mulher que está sentada aqui na primeira fila. Muito obrigado pela atenção. Todos nós estamos felizes pelos 15 anos da Ultrafarma, trabalho belíssimo feito no Brasil, né? Muitas pessoas que não teriam acesso a medicamentos têm graças à Ultrafarma. Uma salva de palmas para o pessoal. Pois é, eu fui convidado para conversar com vocês. Acende mais a luz, eu quero ver o pessoal lá de cima também. Obrigado, aê! Maravilha! Oi! Eu fui convidado para conversar com vocês sobre envelhecer sem ficar velho. Vocês devem estar curiosos da minha idade, né? Tenho 70 anos. Tá? Muito obrigado. Mas isso não é privilégio de ninguém, não. Você tem que começar o seu processo hoje. Eu vou mostrar aqui o Dr. Robert Del Monte, que daqui a pouco, aos 67 anos de idade, ele começou a fazer um trabalho para provar que dos 67 aos 80, ele ia rejuvenescer. E aos 80 ele estava mais jovem do que aos 67. Porque você tem dois tipos de idade. Você tem a idade da sua certidão de nascimento. Isso tem um nome, chama idade cronológica. Essa você não tem jeito de mudar. Mas a outra idade que aqui interessa é a idade biológica. É a idade do desgaste do seu corpo. Você pode ter uma pessoa com 40, com corpo de 30. Você pode ter uma pessoa com 40, com corpo de 50. Aí você fala assim, mas onde é que está a diferença? Como é que eu consigo fazer isso? O primeiro conceito que eu quero passar para você é de que a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Corrida de 100 metros é assim, o corredor que corre 100 metros, ele sabe que em 10 segundos vai acabar a corrida. O maratonista, ele vai dosando a energia, ele vai se cuidando, porque ele sabe que a corrida é longa. Então, a mesma abordagem tem que ser conosco. A primeira coisa que você tem que entender, que isso foi feito em todas as espécies animais até hoje, provado, quanto menos você comer, mais você vai viver. Tá bom? Eu sei que não é muito agradável escutar isso. Porque você fala, não, mas eu quero viver mais e comer mais. Bom, não é só você, todo mundo quer. Então, já que você não consegue comer menos, é melhor você mudar a sua qualidade de alimentação. E se você tiver que diminuir alguma coisa, é o açúcar. Quando eu digo açúcar, não é o açúcar só que você coloca no seu café. São os carboidratos em geral. Porque não existia diabetes, não existia câncer, não existia infarto do miocárdio. O primeiro infarto do miocárdio foi descrito em 1915. Não existia isso. No ano de 1930, morreram nos Estados Unidos 3 mil pessoas de infarto. No ano de 1960, morreram 300 mil. De repente começou. Por que de repente começou a ter infarto? De repente começou a ter derrame? De repente começou a ter diabetes? De repente começou a ter artrite? Por causa da alimentação. Duas coisas importantes na alimentação. O açúcar, que era conhecido como ouro branco, ficou barato. Graças aos escravos ele ficou barato. Porque antes era ouro branco, só rei podia comer açúcar, por isso só os reis eram doentes. O pobre era saudável e os reis eram doentes, todos eles doentes. Porque ali eles comiam açúcar o dia inteiro, porque só eles podiam comer açúcar. E em 1911 foi introduzido nos Estados Unidos o óleo vegetal que você cozinha. A sua avó, você deve estar lembrado, a sua avó cozinhava com banha de porco. A sua avó tinha toda a saúde do mundo. E ela cozinhava com banha de porco. E ela guardava numa lata, lembra? Lembra?
Ela fritava e reusava, fritava e reusava. E a banha de porco permite fritar e reusar, sem problema nenhum. Um dia você vai estar assistindo um programa importante na televisão e vai alguém anunciar assim para você, ó, o mundo volta a cozinhar com banha de porco. Você vai falar, escutei isso do Dr. Laíra há muito tempo. Então você começou a comprar óleos vegetais, que você vai no supermercado e adquire todo mês. E você leva esse veneno para casa. Vou lhe explicar por que é veneno. Porque o óleo vegetal, se ele não fosse envenenado, ele ficaria rançoso em 10 dias na gôndola do supermercado. Para ele não estragar em 10 dias na gôndola do supermercado, ele tem que fazer um processo chamado hidrogenação parcial. Ele vira uma coisa chamada gordura trans, que causa diabetes, que causa infarto, que causa câncer. Só que ninguém dá bola para isso, não. Você compra aquilo, você compra provavelmente o mais caro, que é o canola, que é o pior deles. Você leva para casa e você acha que alguém deve estar cuidando da minha saúde. O governo é responsável por isso, ele deve estar sabendo que isso é bom. Então você faz fritura. Quando você frita, a temperatura da frigideira é muito maior que a temperatura da panela. E aquele óleo agora, ele vai oxidar mais ainda. Então aí começam os problemas. Aí você pergunta assim, mas o que eu posso fazer? Tem várias coisas que você pode fazer. O Manuel, você podia passar o slide para mim aí, faz favor? Quando a nossa fisiologia está otimizada, o corpo se autocura. Não é o médico que cura você. Pode manter as luzes acesas lá atrás, por favor, tá? Não é o médico que cura você. Quem cura você é a própria inteligência do corpo. Você tem um corte no dedo, aquilo ali vai cicatrizar. O corpo tem uma inteligência para curar. Se você não atrapalhar o seu corpo, ele cura sozinho. Chama autocura ali. Cura sozinho. Próximo. Então você tem a chamada idade cronológica e você tem a chamada idade biológica. Então esse conceito você tem que levar para casa. Nem todo mundo parece com a certidão de nascimento. Tem gente que vai estar mais velho, tem gente que vai estar mais novo do que a certidão de nascimento. Eu não posso mudar a sua certidão de nascimento, mas eu posso lhe ensinar a diminuir o desgaste do seu corpo e, inclusive, regredir nesse aspecto, de modo que você vai morrer mais jovem. O grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. Porque ninguém quer ficar velho, ninguém quer parar de enxergar, ninguém quer parar de escutar, ninguém quer perder a mobilidade, ninguém quer esquecer o nome do filho, ninguém quer usar fraldão. Você sabia que nos Estados Unidos, recentemente, o número de fraldas geriátricas ultrapassou o número de fraldas pediátricas? Acabou de acontecer isso há poucos meses atrás. Hoje se vende mais nos Estados Unidos fralda geriátrica do que fralda pediátrica. Olha onde é que nós estamos indo. Viver muito é bom, mas se você vive muito doente, não é uma grande coisa. Então vamos passar o slide. Aí, ó, esse doutor Del Montic, ele viveu até os 95 anos. Essa foto que vocês estão vendo aí dele, ele tinha 84 anos. 84 anos de idade. Próximo slide. Quando ele tinha 67 anos, ele chamava-se Robert Del Montic, conhecido como Bob. Quando ele tinha 67 anos, ele estava bem, ele falou, eu vou provar para o mundo que entre os 67 e os 80 eu vou rejuvenescer. E ele começou um processo de alimentação diferente, de dormir melhor, de atividade física, que você não precisa ir para a academia, nada disso, você faz atividade física, se você quiser, dentro de casa, andando no seu apartamento, em volta da mesa, porque a sua Organização Mundial de Saúde recentemente mostrou que você, para ter saúde, você tem que dar 10 mil passos por dia. Você não precisa fazer ginástica, você não precisa levantar peso, você não precisa ir para a academia, você não precisa pôr agasalho, pôr tênis, não tem nada disso.
você precisa dar 10.000 passos por dia. Existe um aparelhinho chamado pedômetro, que você pode entrar numa loja de esporte e comprar por R$35. Esse pedômetro, você acorda, coloca o pedômetro na sua cintura, e esse pedômetro conta o dia inteiro, cada vez que você dá um passo, ele conta. Quando chegar no final do dia, você tira o pedômetro, na hora que você vai deitar e olha, se você deu menos de 10.000 passos por dia, você é uma pessoa sedentária. Então, a meta vai ser dar mais de 10.000 passos. Nem que você tenha que andar em volta da mesa na sua sala de jantar. Não precisa nem ir na rua. Você pode fazer isso dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, por menor que ela seja. Em volta da mesa de jantar, está bom. Entendeu? Aí, olha lá, 13 anos depois, ele agora está com 80 anos. Ele escolheu 44 parâmetros. Ele tem mais musculatura, ele tem mais coordenação motora, o colesterol dele está mais baixo. Você lembra que os seus antigos dormiam assim que escureciam, e levantava assim que clareava. Então, o sono é uma coisa interessante. O sono é assim, ó. Se você dormir de menos, faz muito mal. Se você dormir demais, também faz muito mal. Se você não comer, você morre. Se você comer demais, você engorda e tem diabetes, pressão alta, etc. O sono é a mesma coisa. E tem uma coisa, se você perdeu o sono na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, não é que você vai dormir sábado e domingo mais, que você vai recuperar. Não existe essa história que você vai recuperar o sono. Isso é um mito. O que você tem que se preocupar o mínimo 7h30 de sono. Você tem que aprender a dormir. Você fala, mas eu não consigo dormir. Bom, primeiro você não consegue dormir porque você fica com a televisão acesa durante muito tempo. Hoje existem óculos que você chega às 6 horas da tarde, você coloca o óculos e ele cria uma coisa chamada escuridão virtual. Ele não deixa passar raios azuis. E o seu cérebro interpreta que você está no escuro. Na realidade, você não está no escuro. Mas a interpretação que o cérebro dá é que você está no escuro. E aí você começa a produzir um hormônio no seu cérebro chamado melatonina, que é o hormônio da juventude. Ele não deixa você ter câncer, ele é um potente antioxidante, ele regula o seu sono. Claro que se você ficar assistindo televisão ou no computador até meia-noite, ali com aquela luz toda no seu cérebro, de repente, você quer dormir, você não consegue. Os seus antepassados, o que eles faziam? Eles tinham lampiões, aquilo ia apagando, ficava escuro, 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 a pessoa ia dormir. Antes dos lampiões, então, era melhor ainda. O ser humano dormia 12 horas naquela época. Tá? Antes, na época da caverna, dormia 12 horas. Hoje, o brasileiro não dorme 6 horas. Você conhece gente que tem 2, 3 empregos, infelizmente, e não dorme quase. Isso aí vai criando um desgaste muito grande no corpo. Próximo. A velhice parece ser a única doença. Todas as outras estão contidas nela. Se você for no hospital ali, você vai ver que a grande maioria das pessoas que estão lá internadas tem mais de 40, 50, 60 anos. Você já ouviu falar de criança que tem câncer, tá bom. Mas é só 4% do câncer que ocorre antes dos 14 anos. 96% do câncer ocorre em pessoas com mais idade. Uma mulher de 60 anos tem muito mais chance de ter um câncer de mama do que uma mulher de 30 anos. Porque com o passar dos anos, você vai acumulando toxina no corpo. Você vive na sua casa há 30 anos, ela vai estragando também. A casa não vai estragando, de vez em quando você não tem que repintá-la, você não tem que reformar a sua casa porque ela vai ficando velha. Pois é, o corpo também vai acumulando coisa. E você tem que aprender a fazer detox. O detox mais barato que eu posso lhe ensinar, e que vai te fazer um bem muito grande, é você tomar 3 copos d'água 3 vezes por dia, de preferência com um pouquinho de sal. Você pega 1 litro de água, coloca 1 colher de café, de sal, não é o sal, cloreto de sódio que você tem na mesa, não. Esse aí é veneno.
Você tem que aprender a usar o sal integral. O mais barato que tem é o sal de churrasco. Se você raspar o sal de churrasco, que é o chamado sal grosso, se você moer o sal grosso, você não precisa se preocupar com a sua pressão alta, não. A pressão vai diminuir. Eu sei que você nunca escutou isso de ninguém. Você está escutando de mim provavelmente pela primeira vez. O sal que você tem na mesa, o cloreto de sódio, faz a pressão subir. O sal que eu estou conversando faz a pressão baixar. Então você tem que tomar cuidado. Você toma remédio para pressão e começa a tomar água salgada com sal integral, ou esse do sal grosso, ou sal marinho não refinado, porque se você comprar o sal marinho refinado, as qualidades já foram todas embora, porque um sal marinho não refinado tem 82 minerais. O sal que você tem na mesa só tem 2, só de cloro. O outro tem 80 a mais, incluindo o magnésio, que faz sua pressão regular, normaliza a sua pressão. Então, para cada litro de água, você põe uma colherzinha de café de sal integral. Pode ser o sal rosa do Himalaia, pode ser o sal marinho não refinado, pode ser o sal grosso de churrasco moído. E eu tenho um desafio para te fazer. Se você tomar 3 copos d'água, 3 vezes por dia, com essa proporção de sal que eu estou falando, muitas das suas dores vão desaparecer. O Dr. Batman era um médico do Irã, iraniano, e ele foi preso politicamente. Por questões políticas, ele foi condenado a 2 anos e meio de cadeia. E ele foi para a cadeia no Irã. E lá não tinha, só tinha ele de médico entre os prisioneiros. E todo prisioneiro ia a ele. E a única coisa que ele tinha para dar para o prisioneiro era água. Ele não tinha mais nada. E ele começou a dar água, e ele começou a curar as pessoas com água. Olha que ponto que chega isso. Quando terminou o tempo dele, 2 anos e meio de prisão, ele pediu ao diretor da prisão se ele podia ficar preso mais 6 meses. Porque ele estava fazendo uma pesquisa com água e sal, e ele queria concluir com os prisioneiros, com os colegas dele. E eles deixaram ele ficar mais 6 meses. Ele ficou 3 anos preso. E ele, então, a partir daí, divulgou para o mundo inteiro, tem livros publicados sobre esse esquema que eu estou lhe dando. Você não precisa acreditar em mim. Você só testa. Você vai ver que o resultado é fenomenal. Custa muito baratinho e você vai ter grandes melhoras com água. Doenças relacionadas com a idade não são necessariamente uma consequência do processo de envelhecimento. Você conhece muita pessoa com 90 anos de idade que não tem nada. Você conhece gente com 40 que já está todo estragado. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que mesmo aquele de 40 que já está estragado, ele pode recuperar a saúde. Só que é assim, ó, a saúde vai a cavalo, mas volta a pé. Entendeu? Você tem que ter paciência e persistência. Às vezes a primeira semana da água não vai fazer diferença. Na segunda, tem gente aqui que no 3º dia já revoluciona a vida. Tem gente que leva 10 dias tomando para chegar no ponto. Então você tem que entender isso. Roma não foi construída em um dia. A saúde vai embora, rápido. Agora, ela volta aos poucos. Mas a boa notícia que eu tenho para você é essa. E você tem que aprender a dormir bem. Dormir no escuro completo. Aquela luzinha que você tem no corredor para ir fazer xixi, você tem que deixar ela apagada. Se você acorda para urinar à noite, você não pode acender a luz do banheiro. De preferência, você tem que ter uma lanterna na cabeceira da sua cama. Porque se você acende a luz do banheiro, você ativa a pineal, e a pineal para de produzir a melatonina, o resto da noite não é reparador, logo, logo você vai acordar de novo. Então, são coisas bem simples que nós estamos ensinando. Próximo. Então, olha só, a tendência da pessoa é pensar que isso aí é o normal. Ou seja, à medida que você vai envelhecendo, o processo vai se manifestando. Próximo. Mas não é verdade isso. Você pode envelhecer
sem adoecer. E se você envelhece sem adoecer, você envelhece sem ficar velho. Porque ficar velho é ficar doente. A pessoa que não tem nada, ela não é considerada velha. Ela tem mobilidade, o raciocínio funciona bem, a memória está ótima. Entendeu? Então, os anos estão passando. O que você prefere, envelhecer ou morrer antes? Eu acho que você prefere envelhecer, não é? Todo mundo quer ir para o céu, não quer? Mas para ir para o céu tem que morrer. Ah, não, por enquanto não quero, não. Gosto muito de ir para o paraíso, mas espera, pode esperar por mim, ainda tem tempo. Eu não quero ir agora, não. Vamos deixar para depois. Não é verdade isso? É. Próximo slide. Bom, aqui uma saída. As pessoas que vivem mais de 100 anos, e o lugar no mundo onde mais se vive é no Japão. No Japão tem uma ilha chamada Okinawa, onde é o lugar onde mais se encontra gente com mais de 100 anos. Só para eu te dar a comparação, para você ter uma ideia, na ilha de Okinawa, para cada 100 mil habitantes, tem 54 com mais de 100 anos. Só para você fazer a comparação, no Brasil, para cada 100 mil habitantes, tem 8 com mais de 100 anos. Ou seja, lá tem 7 vezes mais gente idosa com mais de 100 anos, andando de bicicleta, lutando judô, do que aqui no Brasil. E todo lugar que você for, que o pessoal vive muito, tem uma ilha também na Sardenha, na Itália, onde tem muito mais gente com mais de 100 anos, e todos eles dizem, olha, um dos mecanismos é porque eu faço uso de azeite de oliva. Eu tomo azeite de oliva, eu uso, não pode fritar. Você pode até cozinhar com azeite de oliva, pode. Porque a temperatura da panela, o azeite de oliva aguenta, mas você não pode fritar. Se você frita com azeite de oliva, você oxida ele. E ele tem um ácido chamado oleico, que faz bem para a saúde, que não deixa dar Alzheimer, mas que quando frito vira elaídico, que prejudica. Então é uma coisa simples, só o fato de você colocar na fritura já muda o mecanismo. Mas uma das coisas é essa. Recomendo que você não use o azeite de oliva de lata, porque o de lata libera metal pesado, que pode impregnar seu cérebro, e tem que ser de vidro, de preferência o vidro tem que ser escuro, preferência. Porque óleo e luz são inimigos. Um azeite de oliva que está num vidro transparente, numa gôndola de supermercado, ali batendo luz 14 horas por dia, também ajuda a estragar o óleo. Aí, às vezes, quando chega na sua mesa, já não tem as mesmas propriedades. Próximo. Bom, por que nós adoecemos? É importante a gente saber, porque senão, para envelhecer sem ficar velho, a gente tem que envelhecer com saúde, sem adoecer. Próximo. Então, eu tenho 4 razões principais por que eu adoeço. Primeiro, eu ingiro coisa que eu não deveria te ingerir, que são chamadas toxinas, que eu vou abrir um parênteses aqui para você. Toda sopa que você comprar enlatada, que você vicia nela, aquela sopinha que você acha que é uma maravilha enlatada, a lei brasileira permite, a americana também, não é exceção, que se coloque uma substância chamada glutamato monossódico. O glutamato monossódico dá sabor ao alimento. Quando você vai num restaurante chinês, eles colocam glutamato monossódico para aumentar o sabor, para você ir de novo. A lei permite que se coloque o glutamato monossódico. A batatinha frita dos fast food da vida tem o glutamato monossódico. A sopa enlatada que você compra, ela tem glutamato monossódico, é uma toxina que lesa o neurônio do seu cérebro, prejudica a sua memória, prejudica o seu raciocínio, prejudica a sua estabilidade na hora de andar. Então, tem uma série de consequências. Então, se você quiser ter saúde e viver muito, é melhor você fazer a sopa em casa. Você pode até fazer uma vez por semana e guardar na geladeira, mas tem que ser sopa caseira e não industrializada. A regra é muito simples. Quanto mais comida industrializada você comer, mais conservante, mais toxina, mais veneno vai ter. Quantos por cento da sua alimentação é feita no seu fogão
e quantos por cento é comprado pronto. Porque se você compra pronto, você está comprando coisa industrializada. E coisa industrializada precisa de conservante. E conservante para o corpo é veneno. Segundo, você deixa de comer coisas que você tinha que comer. Você deixa de ingerir vitaminas que você tinha que ingerir. A ponto de hoje, a minha recomendação é a seguinte: como o solo brasileiro está pobre, porque você planta, o plantador de tomate planta tomate no mesmo lugar o ano inteiro, o entra ano, sai ano, e ele não coloca lá o selênio, ele não coloca lá o zinco, ele não coloca lá o magnésio, chega uma hora, como que está acontecendo agora no Brasil, que quando você compra o tomate, ele já não tem o selênio mais. Então você fala, ah, mas eu tenho uma alimentação muito saudável, eu como isso, isso. Eu sei, mas aquele alimento já não tem mais. Então eu afirmo o seguinte: você tem que pensar bem, porque hoje você tem que suplementar, você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais para você ter saúde. Mudou o modo de ser. Se você quem morava aqui em São Paulo há 100 anos atrás, podia atravessar a rua sem olhar para os lados, porque não tinha carro. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Mudou o modo de você viver. Na sua mesa é a mesma coisa. Antigamente, o seu avô, a sua avó, comia aquele alimento e ali estavam tudo, as vitaminas, os minerais. Hoje, mesmo que você coma igual aos seus avós, você não tem a mesma nutrição que seus avós tinham. Uma mulher hoje ingere metade do iodo que a mãe dela ingeria quando tinha a idade dela. Um homem hoje ingere 40% do magnésio que o pai ingeria quando tinha a idade dele. Por isso tem cada vez mais pressão alta. E assim por diante. Terceiro é o estresse, que nós já mostramos para você. Que os presidentes dos Estados Unidos, como é que ficam velhos em 10 anos. Então você tem que saber administrar o estresse. Porque se você deixar o estresse tomar conta de você. Então você tem que procurar evitar deixar o estresse tomar conta de você. Você tem que adquirir atividades que minimizam o estresse. E você tem a poluição eletromagnética, que é uma coisa invisível. Aqui, o meu celular está aqui, ó, desligado. Se eu mantiver ele ligado, eu crio um campo eletromagnético em volta do meu corpo que é altamente prejudicial. Se você no seu quarto de dormir, se você tem um despertador ligado na tomada, você vai chegar em casa hoje e vai desligá-lo. Você pode até ter um despertador na cabeceira da cama, mas tem que ser a bateria. Não pode ser ligado à eletricidade, porque o ligado à eletricidade, ele gera um campo eletromagnético maligno, porque a eletricidade brasileira é dirty, é suja, ela oscila. No oscilar, ela gera um campo eletromagnético até na parede. Então, você não pode ter, por exemplo, um despertador ligado na eletricidade para te acordar. Você, de preferência, deixa o seu celular para carregar no outro quarto, não onde você está dormindo. Porque se você deixar ele carregando onde você está dormindo, você está se prejudicando. Tem gente que é diabético por hipersensibilidade à poluição eletromagnética. E nem sabe que está tendo, porque é invisível, ninguém sabe, a medicina não conhece isso bem. Então, pessoas ficam doentes. A pessoa anda numa esteira ergométrica que ela comprou para andar em casa, e o diabetes dele piorou, e ela não sabe que ela é sensível àquela eletricidade. Isso quem foi descoberto foi uma senhora, uma canadense. Ela tinha, cada um tem sua mania, ela tinha a seguinte mania. Ela media, que é fácil medir no dedo, a glicemia, ia andar no parque, voltava a medir de novo. E ela via que cada vez que ela media a glicemia, ia andar no parque e voltava, a glicemia baixava. Aí o médico recomendou, porque estava chovendo muito, muita neve, que ela parasse de andar no parque, que ela andasse dentro de casa só. E ela então comprou uma esteira ergométrica. E aí a mania dela era a mesma, ela media o sangue antes de andar na esteira e media o sangue, a glicemia, depois da esteira. O dia que ela andava no parque, o açúcar dela baixava no sangue. O dia que ela andava na esteira, o açúcar subia no sangue. Então ela foi e levou os dados para o doutor. Ele disse, doutor, aqui, ó, olha o que acontece comigo.
Aí eles criaram o chamado diabetes tipo 3. Você já ouviu falar no diabetes tipo 1, você já ouviu falar no diabetes tipo 2. Os canadenses criaram o diabetes tipo 3, que é essa sensibilidade que alguns pacientes têm a coisas elétricas. E pode ser o seu caso. Você tem tanto despertador ligado e etc., na eletricidade, que fica ligado no seu quarto, que durante a noite a sua glicemia está subindo, por chega de manhã ela está alta. E com isso você vai viver menos. Pode passar. Bom, na realidade, o ideal é a gente começar isso antes de nascer. Eu quero que você saiba disso. Nós já nascemos com uma série de problemas. Eles fizeram um estudo recentemente em San Diego, na Califórnia, onde eles pegaram o sangue do bebê, do cordão umbilical, quando ele nascia, e eles fizeram um levantamento e mostraram que, pelo menos nos Estados Unidos, uma criança já nasce com mais de 100 produtos químicos que não pertencem ao corpo. Por isso que você tomar muito mais água faz diferença. Na época do seu avô, da sua avó, não precisava tomar 9 copos d'água por dia. Hoje precisa. Porque você tem muito veneno no seu corpo. Todos nós estamos intoxicados. O ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, está tudo contaminado. E o único jeito de você colocar isso para fora é no xixi, é urinando. E você é o seguinte, você quer ver? Você vai urinar, você olha a cor da urina que está saindo. Se ela mudar a cor do vaso sanitário, ficar um pouquinho amarelo, você está desidratado. Você tem que ir lá fazer o xixi, e o xixi tem que ter a cor da água do vaso sanitário. Não pode mudar nada. Se mudou, você está hidratado. Então você faz assim, cada vez que você urina, você toma água. Você urina, você toma água. Você urina, você toma água. E você vai limpando isso. Próximo. Bom, eu não preciso falar isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu estou respeitando aqui muito. Então, eu ainda tenho 10 minutos ainda. Tá? Nós vamos ter um show tão bonito aí, eu não quero atrasar nada de ninguém. Eu não sei, eu espero que aqui tenha pouca gente que fume. Porque você fumar há 30 anos atrás, eu entendo. Hoje eu já não entendo mais, porque hoje nós sabemos dos malefícios do cigarro. E não é só isso não, deixa eu falar mais para você. Antigamente você colocava o cigarro no cinzeiro, ele apagava. Hoje ele não apaga mais, ele continua queimando, porque tem rastros de pólvora no cigarro, que é permitido. Então você está ingerindo pólvora. Hoje a agricultura do tabaco tem muita peste, muita peste. E eles têm que usar pesticidas para matar a peste do tabaco. E esses pesticidas ficam no tabaco, que vão fazer o seu cigarro. Então é impressionante. A nicotina contida num cigarro dá para matar 2 rãs. Para você ter uma ideia. Se você fuma 20 cigarros por dia, você está matando 40 sapos por dia. Imaginou a consequência disso? Então você tem que fazer todo o esforço para parar de fumar. Se você toma água, a vontade de fumar passa. Tá? Se você cheira rapé, você vai numa tabacaria, compra rapé. Você te ajuda a parar de fumar, porque fumar não é só um vício, é um hábito. Se você fuma 20 cigarros por dia, durante 20 anos, você fez 1.500.000 vezes esse movimento aqui, ó. Você tem um condicionamento cerebral só para esse movimento. Toca o telefone, você fuma. Vem o cafezinho, você fuma. Isso chama hábito. Isso tem nada a ver com vício. Você tem que quebrar o hábito e quebrar o vício. Então tem gente que não consegue quebrar os dois ao mesmo tempo. Então você tem que fazer igual o Jack, o Estripador. Tem que ir por partes. Então você faz assim, você vai na tabacaria, compra rapé. Quando você está com vontade de fumar, você cheira o rapé. Você fica 40 minutos com nojo de cigarro, porque quando você cheira o rapé, ele vai direto para o cérebro. Aí você não quer cigarro. Não tem fumaça, não tem alcatrão, não tem câncer de pulmão, não tem câncer de bexiga, não tem nada. A nicotina não causa nada disso. O que causa o câncer é a queima, principalmente do papel do cigarro. Do tabaco e do papel do cigarro, que causa o problema. O alcatrão e tudo mais. Então é um jeito de você desmamar. Aí você vai ficar viciado
em rapé. Qual o problema? Você não incomoda ninguém, ninguém reclama que você está fumando, não tem fumaça, não tem que escovar dente, não tem mau hálito, não tem nada. Tem um cheiro do rapé só. Aí o dia que você quiser parar, agora o hábito já foi embora. Agora você só tem o vício da nicotina. Entenderam? Próximo slide. Quem disse que cigarro mata? Já você viu a quantidade de ruga? Olha lá. Já estou com 48 anos e me sinto ótima. É mais ou menos assim, não é? Olha aí, o cigarro. Próximo, pode passar, pode apertar. Se o celular fosse um alimento, ele não passaria na Anvisa. Ele não passaria no Departamento de Agricultura. Entendeu? O celular é um problema, é como se fosse o cigarro do século XXI. O número de câncer de cérebro, glioblastoma, que é o pior deles, em criança de 10 a 12 anos de idade na Califórnia, nos últimos 10 anos, dobrou. Porque todo americano, criança faz 7 anos de idade, ela ganha dos pais um celular. E ela acha que aquilo é brinquedo. Como a calota craniana tem metade da espessura da calota adulta, o celular encostado no ouvido é o micro-ondas. Você já sentiu quando você está falando muito tempo com o celular no ouvido, você esquenta? Você sente esquentar? Pois é, igualzinho um micro-ondas, fica cozinhando os seus neurônios. E eu não estou exagerando, eu estou falando certo. Tá bom? Olha a quantidade de antenas que tem de celular, ó, para você ter uma ideia. Não tem lugar que não tenha, olha aí. Cada vez mais e mais e mais. Principalmente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Você vai ali, tem antena para tudo quanto é lado. O Brasil é o país do mundo hoje, número 1, que mais usa agrotóxico. Em 2000, nós éramos 7 colocados. Em 2013, nós chegamos ao primeiro lugar. Nós somos o país do mundo que mais usa agrotóxico. Então, você compra a verdura e ela vem com agrotóxico. Um jeito de você tirar o agrotóxico da verdura é colocando por 1 hora, por 60 minutos, numa água com tintura de iodo. 5 ml de tintura de iodo para cada litro d'água. Ali você coloca a fruta, a verdura, o legume que você vai comer no dia. E aquela água ali agora fica, depois de 1 hora, tem análises feitas, ela fica cheia de agrotóxicos. Você joga aquilo fora, relava. Próximo slide. E aí a consequência é isso daí, ó. É uma bomba relógio, vai explodir a qualquer momento. Essa pessoa tem hipertensão, essa pessoa tem predisposição a câncer, essa pessoa tem diabetes, essa pessoa pode ter um acidente vascular cerebral, entendeu? E pode morrer a qualquer momento. É uma bomba relógio que está aí. Próximo. 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas à comida. Então, cada vez vai ficando mais tóxico você comer. Viver faz mal para a saúde, sabia? Hoje viver faz mal para a saúde, infelizmente. Aí, ó, pode apertar mais, pode passar mais, passa mais. Aí, não, volta. Volta, obrigado. Olha aí, ó, tá aí o esquema. Não é que você vai fazer o alimento ficar orgânico, você vai apenas tirar os agrotóxicos, a atrazina, que é o principal agrotóxico brasileiro. O princípio ativo chama atrazina, que você tira do alimento, que te faz mal, que te prejudica tremendamente. Então, você aprende aí, ó, 2%, 100 gotas é 5 ml, cada 20 gotas é 1 ml. Você deixa no escuro por 60 minutos, tem que tampar aquilo, senão oxida. Próximo. Agora, o que acontece? A pessoa come isso aí, ó. A batata frita, escuta o que eu vou falar. A batata tem um aminoácido chamado asparagina, que quando é frito, vira um veneno chamado acrilamida. Então, você tem que procurar evitar comer batata frita. Dar batata frita para criança, você está dando um veneno chamado acrilamida,
que prejudica a saúde das crianças. A criança está viciada em batatinha, porque se ela vai comer lá no junk food, eles colocam na batatinha monossódio de glutamato, que faz você ficar viciado. Não é na batata que está viciado. Está viciado no monossódio de glutamato que é colocado na batata, permitido por lei. Então, cuidado, não fique com frequência comendo batata frita, porque não é saudável. Mesmo que você frite em óleo de coco, mesmo que você frite na gordura da banha de porco da sua avó, não faz diferença. No momento que você fritou a batata, ela passa a ter um veneno chamado acrilamida. Tenha isso em mente. Não reuse nunca óleo vegetal. A sua avó podia cozinhar, jogar o óleo fora, jogar o óleo de volta na panela e guardar para amanhã. E fritar de novo. Ela podia fazer isso o ano inteiro, sem problema nenhum. O óleo de coco, você pode fazer isso. Você pode reusar o óleo de coco, sem problema nenhum. Agora, você não pode reusar o óleo vegetal. O óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de amendoim, o canola. Nenhum deles pode ser reusado. Você não pode reusar isso. Porque cada vez que você frita, você aumenta a oxidação. Eu brinco, e a verdade, na realidade eu não estou brincando, que o pior veneno que você pode usar é comer pastel de feira. Porque o vendedor de pastel, coitado, ele não renova o óleo em cada fritura de pastel que ele faz. Aquele óleo está lá há 6 meses, ele vai só somando. Cada vez vai ficando mais venenoso, mais venenoso, mais venenoso. Eu sei que é gostoso, mas pense 2 vezes, você vai estar ingerindo veneno. Eu vou contar para vocês uma história e nós vamos terminar a nossa apresentação por aqui. Deixa eu só travar o meu relógio aqui para não perturbar a história. A história é a seguinte. Aqui, ó. Era uma vez um escritor que vivia à beira-mar. Ele tinha por costume caminhar na praia de manhã e à tarde e à noite ele escrevia. Um dia ele estava caminhando na praia e de longe ele avistou um jovem que dançava na areia. Aquilo despertou a curiosidade dele e ele se aproximou. Quando ele se aproximou, ele percebeu que o jovem não estava dançando, estava jogando coisas no oceano. Ele perguntou: meu jovem, o que você está fazendo? Ele falou: o sol está quente, a maré está baixa, essas estrelas do mar estão morrendo desidratadas aqui na areia, eu estou jogando-as de volta ao oceano. Aí o escritor olhou para o jovem e falou assim: meu jovem, será que você não entende? Tem centenas e centenas e centenas de quilômetros de praia. Tem centenas de milhares de estrelas do mar na areia. Você jogar uma ou outra de volta ao oceano, no total não vai fazer diferença nenhuma. O jovem pegou uma estrela, jogou no oceano, olhou para o escritor e falou: para essa eu fiz diferença. O escritor foi para casa. Naquela tarde ele não conseguiu escrever. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Na manhã seguinte ele levantou cedo, se juntou ao jovem e os dois juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Eu não sei o impacto que esses 45 minutos vai ter na sua vida. Pode entrar num ouvido e sair no outro. Ou pode, quem sabe, você a partir de hoje mudar o rumo, melhorar a sua qualidade de vida. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente nas suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Muito obrigado. Bom show!